Bom, vendo o vídeo já tens noção do que trago no dia de hoje, que é o Sistema Solar. Você que é curioso, gostaria de saber mais sobre o universo, acompanhe o vídeo até o fim e terá conhecimento sobre o Sistema Solar. O Sol é a estrela mais próxima da Terra, dista aproximadamente 150 milhões de quilômetros de nós e é responsável por manter todo o Sistema Solar em sua interação gravitacional. 8 planetas e os demais corpos celestes que o compõem, como planetas, anões, asteroides e cometas. Falando de asteroides, no vídeo anterior tratei sobre asteroides e se você gostaria de saber o que são asteroides, vai lá acompanhar o vídeo e tenho certeza que gostarás. E o próximo vídeo será sobre cometas e o tema vai ser muito interessante. Continuando, as características do Sol. A composição do Sol é de 74% de hidrogênio e 24% de hélio, sendo o percentual restante formado principalmente por oxigênio, carbono e ferro. Toda a energia produzida pelo Sol é proveniente do processo de fusão nuclear, decorrente das grandes temperaturas de seu núcleo, cerca de 15 milhões de Kelvin e de sua enorme pressão. Consequentemente, nossa estrela é capaz de converter átomos de hidrogênio em hélio, e os números são incríveis. A cada segundo, o Sol funde cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio, convertendo parte dessa massa em energia, na forma de ondas eletromagnéticas como os raios gama. O Sol consome cerca de 4 milhões de toneladas de sua massa por segundo, uma taxa mais do que suficiente para mantê-lo brilhando pelo menos nos próximos 6 ou 7 bilhões de anos, devido à sua grande massa que é de aproximadamente a 1,98 vezes 10 elevado a 31 kg, mais de 330 mil vezes a massa da Terra. Conta de sua enorme massa, a gravidade na superfície do Sol chega a 274 metros por segundo ao quadrado, 27,4 vezes maior que a massa da Terra. Isso faz com que a velocidade de escape por lá chegue aos 617 km por segundo, mais de 2 milhões de km por hora. O período de rotação do Sol em torno do seu próprio eixo é de 27 dias para o seu equador, que gira a 7.189 km por hora e de 35 dias para os seus polos. Essa diferença de período rotacional produz uma rotação diferencial chamada de dínamo solar, responsável por sua grande atividade magnética, uma vez que toda a matéria presente na estrela encontra-se ionizada no estado plasmático, dando origem às tempestades solares, erupções coronárias e manchas solares. Estrutura física do Sol. O Sol pode ser dividido em partes com diferentes propriedades físicas, a saber, primeiro, núcleo, onde ocorrem as fusões nucleares e o processo de nucleossíntese representa cerca de 25% da massa do Sol. Segundo, zona radioativa, onde a radiação eletromagnética produzida pelo núcleo é refletida por muitas vezes e essa leva milhares de anos para escapar do seu interior. Fosfera, a camada mais externa do Sol, é com base nela que toda a luz solar é irradiada. A fosfera tem cerca de 100 km de espessura. Cromosfera, uma camada de baixa densidade que marca a transição entre a atmosfera solar e a coroa solar. Coroa, uma aura de plasma que permeia milhões de quilômetros ao redor do Sol. Sua temperatura pode chegar a 1 milhão de graus Celsius. Acredita-se que essa temperatura surge em razão do intenso campo magnético do Sol. Idade do Sol. Estima-se que a idade do Sol seja de 4,6 bilhões de anos e que daqui a cerca de 7 bilhões de anos ele será uma gigante vermelha com raio equatorial 200 vezes maior do que o atual, de 109 vezes o raio da Terra e até 5.000 vezes mais brilhante, engolindo a órbita do nosso planeta. Ao atingir essa marca,
o Sol será capaz de fundir átomos de carbono devido às altas temperaturas. Os estágios finais da evolução estelar do Sol indicam que essa estrela se tornará uma anã branca, uma classe de estrelas extremamente densas, apresentado menos de sua massa atual, devido ao processo de fusão nuclear e à emissão de ventos solares, comprida em um raio até 17 vezes menor, deixando em sua volta uma grande nuvem de poeira estelar. Envolvidos para sua explicação. O núcleo solar pode chegar a 15 milhões de Kelvin, e nessa região onde se formam os átomos de hélio por meio da fusão nuclear. A região imediatamente próxima do núcleo, conhecida como zona radiativa, pode apresentar temperaturas que variam entre 2 e 7 milhões de Kelvin. Às margens da zona radiativa encontra-se a zona convertida, onde se formam grandes correntes de plasma que são capazes de transmitir energia ao exterior do Sol por meio da convecção. A zona convetiva tem uma temperatura média de 2 milhões de Kelvin. A superfície do Sol, por sua vez chamada de fotosfera, apresenta uma temperatura média de 5.787 Kelvin. Obrigado pela atenção e até a próxima.